Boa tarde, estamos no mês de setembro de 2018. Meu nome é Rafael de Carvalho Andriolo, sou auxiliar de docente na FATEC Garça e estarei entrevistando agora a professora Nancy Aparecida Guanais Bonini, professora essa que participou da implantação da FATEC Garça. Essa entrevista fará parte de um projeto do Grupo de Estudos e Pesquisas em Memórias e História da Educação Profissional. Projeto esse feito pela CETEC dentro do Centro Paula Souza, no estado de São Paulo. Professora, boa tarde. Boa tarde, Rafael. A princípio, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, uma breve história da sua vida, onde a senhora nasceu, seus pais, a profissão deles e a naturalidade dos dois. Eu sou garcense, nasci aqui em Garça mesmo, e meus pais, Washington Guanais e Zelinda Posebon Guanais, eram duas pessoas maravilhosas que conseguiram fazer até segundo ano de grupo. Minha mãe, doméstica, aquela que fica em casa cuidando dos 7 filhos e dos mais 2 netos que ela criou, e meu pai, para garantir a nossa sobrevivência, trabalhava como gerente em um clube, no Garça Tênis Clube. Uma família grande, despesas grandes, mas eles tinham um ideal muito grande, que os filhos não teriam a vida que eles tiveram ou estavam tendo. Certo. Conte um pouco, professora, como foi a história da sua formação escolar, desde o ensino médio, no que a senhora se graduou, aonde, se a senhora tem mestrado, onde foi feito? A minha trajetória escolar é todinha na escola pública. Eu estudei no grupo Maria do Carmo Pompeu Castro, fui uma excelente aluna, não é? Depois fui para o Ilmar Machado de Oliveira fazer de 5ª a 8ª, na época eram 5ª e 8ª, e atendi a minha vocação de ser professora. Fiz o curso normal, um curso de formação para professores, e estudava muito em apostilas emprestadas por amigos que estavam estudando para prestar fazendo cursinho para prestar o vestibular para as engenharias, para a odontologia. Eles me emprestavam as apostilas, eu estudava muito e consegui entrar num instituto isolado da USP, que na época se chamava FAF, hoje são as Unespes, né? A FAF, na cidade vizinha, Marília. Na FAF eu fiz o curso de letras e línguas vernáculas, inglês e português. Me formei professora, fiz especializações em literatura, que eu gostava muito, e depois logo depois de formada, eu ingressei no magistério público, sem antes ter passado pelo magistério particular. Dei aula em escolas particulares, desde que eu entrei na faculdade, quer dizer que eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, mas tive a sorte de prestar um concurso 2 anos depois que eu havia me formado, e eu me efetivei num distrito de Garça, em Jafa. E ali eu dei aula pouco tempo, eu dei aula de 76 a 83, quando fui convidada pela recém-implantada Delegacia de Ensino de Garça para trabalhar com ciclo básico, para trabalhar com alfabetização e com língua portuguesa. Eu era uma assistente técnico-pedagógica e passei a vida toda me capacitando e capacitando professores por um período de 15 anos. Nesse ínterim também abri uma escola de línguas, uma escola física, aliás 2, uma em Garça e uma em Duartina, e fui empresária, faxineira, diretora, diretora, coordenadora, professora. E depois, quando a FATEC, nós soubemos que a FATEC viria para cá, por insistência de um cunhado meu, que muito batalhou para conseguir a FATEC aqui, o professor Nilson Bataglia, eu entreguei meu currículo e acho que foi o currículo que me deu condições de ingressar no Centro Paula Souza, porque nos anos da delegacia eu havia feito mestrado. Não era na área,
mas eu fiz mestrado em educação com ênfase no letramento, né? Com ênfase em leitura, na fase de letramento. Então, e meu cunhado me dizia, seu currículo, não, você tem que aproveitar o que você fez. E, inclusive, na época, ninguém tinha mestrado, praticamente ninguém tinha um mestrado. Esse incentivo para se fazer mestrado está acontecendo de uns 10 anos para cá, e isso aconteceu, eu terminei meu mestrado em 2002. Logo depois eu me aposentei do ensino público e trabalhava no ensino particular com formação de professores. Tinha, assim, muita frustração, porque ensinar português, ensinar língua portuguesa é tarefa muito difícil. E considerando legítimo ao falar das pessoas que provêm de classes menos privilegiadas, é muito difícil, nesse considerar legítimo, você colocar as normas de uma linguagem padrão. Então, era muito frustrante, porque eu formei muitos professores que estão reproduzindo a forma deles falarem nas escolas do município de Garça. Certo. A senhora entrou, então, no Centro Paula Souza no momento da implantação da FATEC Garça. No momento da implantação, eu me lembro que apresentei a documentação e fui entrevistada por duas pessoas muito carrancudas. O professor José Carlos Gomes de Oliveira, que era o diretor da escola, e a diretora acadêmica, a senhora Silvia Tedesco Rodella. Eles foram muito sérios, muito sérios. E uma coisa que eu reparei é que nós estávamos fazendo essas entrevistas na ETEC, Monsenhor Magliano, Antônio Magliano, e o pessoal estava muito curioso, os alunos, professores muito curiosos, e até fizeram uma brincadeira. No momento eu fiquei assim meio chocada, mas ela era a realidade. Quando eu fui fazer a entrevista, eu me reencontrei com uma pessoa que cursou a faculdade na mesma época que eu. Era o professor Ferraz, cabelo branquinho. Então, o professor da ETEC teve... Nossa, a FATEC vai ter professores que caíram da Arca de Noé. Então, isso foi bem marcante, não é? Eu falei, nossa, mas foi bem marcante. Então, foi por uma entrevista. E foi realmente meu currículo que me colocou lá dentro. Eu tinha um mestrado. E como foi esse começo? As coisas que começam dão muita força, dão muita vontade. E ter conseguido e ter implantado em Garça uma escola de ensino público gratuito era assim, uma coisa muito importante, muito grande, porque Garça é um município que não é muito rico. Nós vivíamos da cultura cafeeira e vocês sabem, tínhamos muitas pessoas que trabalhavam nas lavouras de café, então não podemos considerar que fosse assim uma população rica. Tínhamos uma população muito grande de trabalhadores. E os poucos que conseguiam fazer um cursinho e prestar um vestibular para cursar uma faculdade fora de Garça, porque Garça tinha, na época, 2004, nós tínhamos duas faculdades particulares, uma faculdade de agronomia e uma faculdade que tinha cursos de administração e pedagogia. Foi lá que eu dava aula no curso de formação de professores. Então, quem podia estudar, e estudar seriamente, fazer faculdades famosas, eram as pessoas mais abastadas, ou pessoas de classe média, não é? Então, vir uma FATEC para Garça foi uma coisa muito importante, porque abriu portas para muito aluno estudar, mas para muito aluno se formar. Então, FATEC em Garça, coisa importante. Ensinar português era comunicação empresarial. Eu trabalhava com comunicação empresarial
No vestibular, nós tivemos uma procura, no primeiro vestibular tivemos uma procura bem grande. Nós fechamos as 2 turmas, a 40 no período da manhã, 40 no período da noite. E era assim, cada dia era descobrir uma coisa nova a ter que ser feita, um aluno novo a ser conquistado, e ensinar comunicação empresarial e inglês. Inglês uma dificuldade porque, bom, português, uma dificuldade, porque eles detinham e detêm o conhecimento de uma linguagem, de uma variação linguística regional, né? Regional não, uma variação linguística social e não muito bem aceita. E o inglês, então, o inglês era perfumaria, né? Era perfumaria. Mas comecei a trabalhar com inglês para fins específicos. Na época tínhamos o primeiro curso implantado foi Tecnologia e Informática para a Gestão de Negócios. Então, busquei nas especificidades de tecnologia para a gestão de negócio o foco para trabalhar o ensino de língua inglesa. No caso, esse ano da implantação da FATEC foi no ano de 2004, certo? Então a senhora tem 14 anos de... 14 anos. 14 anos Faço aniversário junto com a FATEC. Olha que legal. Então, a senhora nos contou como era a realidade no ensino superior, só existia a faculdade, a FATEC foi a primeira faculdade de ensino público na cidade de Garça. A senhora iniciou como uma professora de comunicação, professora de linguagem inglesa e comunicação empresarial. Isso. Após esse certo período, a FATEC ela recebeu novos cursos e a senhora ficou alguns anos como coordenadora. O que a senhora tem a dizer? Isso, o primeiro curso implantado foi então o curso de Tecnologia para a Gestão de Negócios e nós funcionávamos num prédio emprestado da ETEC. Tínhamos lá 2 salas e depois, no ano seguinte, em 2005, nós já viemos para como é que fala? Prédio próprio. Isso, o prefeito havia desapropriado a área, tirado a lavoura de café e aqui nós colocamos o prédio da FATEC. Nesse ano, o diretor começou a buscar cursos para poder ampliar os cursos oferecidos pela FATEC de Garça. Então, com uma consulta, a superintendente veio até Garça, trouxemos todos os empresários até aqui, fizemos reuniões e o consenso se decidiu pela implantação de um segundo curso de produção industrial. E eu implantei esse curso de produção industrial e alguns anos mais tarde, em 2010, nós percebemos a necessidade de trocar os cursos, para poder dar maior leque de opções para os alunos. Então vieram para substituir produção industrial, veio o curso de mecatrônica industrial e o de tecnologia e informática para a gestão de negócios foi substituído pelo de gestão empresarial, que são cursos que estão funcionando até hoje. Fui coordenadora desde 2006 até esse semestre, onde eu deixei a coordenação e estou somente com o ensino de língua inglesa. E como é que eu fui contratada em tempo determinado pelo Centro Paula Souza? Nós nos submetemos, eu me submeti a uma prova, um exame, um concurso público. E como eu me efetivei na FATEC, eu prestei um concurso muito difícil, com banca. Então, nós tínhamos que fazer uma prova escrita de conhecimentos gerais e uma prova específica. E nós tínhamos que dar uma aula não era prova específica de conhecimentos gerais, não, era uma prova específica da área, uma prova em inglês, e depois eu tive que dar uma aula de 50 minutos em inglês para uma banca de 3 professoras doutoras em inglês. Então, é esse o processo que o Centro Paula Souza usa para a contratação de professores. Então, eu passei por ele para poder me indeterminar aqui na FATEC de Garça, onde pretendo ficar muito tempo,
Atualmente estou trabalhando no sentido de promover a internacionalização da FATEC no programa de Idiomas Sem Fronteiras do MEC. Então tem muito ainda a ser feito aqui e eu sinto que contribuir é sempre uma coisa muito boa. Então a senhora se tornou coordenadora no ano de 2006 do curso de Mecatrônica Empresarial. Não, no curso de Produção Industrial. Produção Industrial. E emendou o concurso de Mecatrônica no ano de 2010, que a senhora falou, e continuou coordenadora. Continuei coordenadora. Até o semestre atual, anterior, então até 2018. A senhora teve 12 anos totais de coordenação. De coordenação. Certo. Eu gostaria de saber, com todo isso que a senhora trouxe para a faculdade, todo esse trabalho, querendo ou não, a implantação da faculdade é uma coisa trabalhosa, eu gostaria de saber como a senhora conseguiu articular essa relação entre o seu serviço, o seu trabalho, a tua vida cotidiana, familiar e o lazer. Como foi conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Que difícil, não, Rafa, passei. Consegui. Eu sei que eu sou uma pessoa muito dedicada, então dei muito de mim para a FATEC. Dei muito de mim, se ela precisava continuar dando. Essa conciliação sempre precisou ser muito negociada e muito policiada, não é? Porque quando você se depara com coisas para fazer, coisas que precisam ser feitas, a gente tem que fazer, não é? Mas não descuidei da família, não. Família é coisa muito preciosa e nós temos que cuidar também. A conciliação é difícil, mas existe essa possibilidade de conciliar as coisas sim. Tá certo. Eu gostaria de saber, para encerrar, professora, quais são os seus projetos para o futuro, seja eles pessoais, sejam eles profissionais dentro da FATEC Garça? Então, planos futuros. Essa questão da internacionalização, estou trabalhando com a internacionalização e penso em buscar com os alunos formas deles irem para fora, para o exterior, aprender o inglês, que é uma língua hoje, é a primeira língua, não é? E os nossos alunos são carentes. O curso, apesar de ser, no início, nós tínhamos somente dois termos de inglês no curso. Agora, desde 2013, nós estamos trabalhando com 6 semestres, o curso todo com inglês, no sentido de garantir aos alunos um nível para que eles possam se virar, né? Se virar, entre aspas. Mas o meu plano para o futuro é ver se eu consigo mandar alunos para o exterior, promover cursos de inglês, para instrumentalizar esses alunos para que eles possam enfrentar o mercado de trabalho. Antigamente, o inglês era considerado um requisito para o ingresso no mercado de trabalho. Hoje é um imperativo, é uma necessidade. Certo? Bom, por aqui a gente encerra essa entrevista. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Nancy. Eu tenho certeza que essa entrevista foi de grande valor à identidade e à memória da nossa instituição. Muito obrigado e a gente encerra por aqui. Obrigada, Rafa.